E é isso aí, gurizada. Sorriso no rosto, porque o Ipiranga venceu e está muito próximo de encaminhar sua classificação. Quem sabe apenas uma vitória, 3 pontos para matematicamente o Ipiranga estar classificado para o quadrangular final, porque venceu o duelo ontem contra o Botafogo. Uma vitória significativa, maiúscula para sua meta, para alcançar o seu objetivo, que é estar na fase eliminatória do Brasileirão Série C. Virando o jogo no ar com o Grêmio, que venceu. Infelizmente, ou por infelicidade de muitos, o Bahia não conseguiu segurar o Grêmio, que fez 2-0. Jogou pouco, jogou. Como diria o Felipão, atuação razoável, de boa para razoável, mas suficiente para colocar o Grêmio na última posição do Z4, na primeira posição do Z4, 16º, e a poucos pontos, 1 ponto para sair da zona do rebaixamento. E o Internacional, que comemorou 1 pontinho conquistado dentro da Vila Belmiro. Historicamente, os times que vão jogar na Vila Belmiro sofrem e tem que respeitar o Santos em qualquer circunstância, porque estamos falando do time de Pelé e de um tricampeão da América. E o Internacional fez um grande jogo, ainda foi atrás, foi buscar esse resultado depois de ter visto o Santos virar o jogo e conseguiu, com o gol de Yuri Alberto, fazer o 2-2 e conquistar um pontinho importantíssimo. Mas antes de falar sobre esses jogos, o Atlântico que joga amanhã, nós vamos com o Leandro Zanotto, que nós começamos aqui a nossa cobertura para o Rally Etapa em Estação. São 20 anos que o Rally de Estação acontece, válido dessa vez pelo Campeonato Brasileiro e também pelo Campeonato Gaúcho na segunda etapa, na segunda volta, no segundo circuito e nada melhor do que falar com quem é responsável por tudo isso, que é o Automóvel Clube de Estação. Vai contigo daí, Leandro Zanotto. Olá, pessoal que acompanha o Virando o Jogo. E hoje é um dia muito especial porque a gente dá abertura aí oficial aqui na TV Bom Dia, a largada para o Rally de Estação que acontece agora no mês de setembro. E agora nós também vamos iniciar uma série de entrevistas já preparando aí, você que está nos acompanhando em casa e vai acompanhar aqui pela TV Bom Dia as emoções das provas, da premiação e tudo que vai acontecer no dia do Rally e também antecedendo o Rally. E hoje a nossa conversa é com o Everton Batistella, ele que é presidente do Automóvel Clube de Estação. Boa tarde, Everton, obrigado pela companhia aí de estar conversando conosco nessa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um privilégio estar aqui dando uma entrevista, a primeira entrevista, sobre um rally que é totalmente atípico em função dessas novas modalidades que se tem hoje em dia. Pois é, Everton, eu queria começar já te perguntando, né, como é que está sendo para vocês organizar este rally que vem de uma forma diferente nesse momento de pandemia, né, que não vai ter a presença do público e ainda mais um rally desse porte, que é o Rally de Estação, a segunda prova do estadual nacional aí. É um grande desafio a gente conseguir realizar, mas a gente está embasado num grande protocolo, todo feito pela região, onde em toda a região aí a gente desenvolveu com todas as prefeituras e as secretarias de saúde, onde ele está muito bem embasado e onde ele está com bastante condições de ser realizado. A gente também tem o apoio ali da TV Bom Dia e o Rally BR, onde eles estão nos apoiando bastante para que o público fique em casa, mas mesmo assim não pare de perder o que vai acontecer no Rally. Bom, e como é que está a preparação quando a gente fala em pilotos? Já dá para ter uma previsão do número de participantes dessa edição e que cuidados que vocês vão tomar, por exemplo, aí, para que todo mundo esteja seguro lá no parque de apoio e em outros lugares durante as provas? Essa tua pergunta, nós temos todo o protocolo já nos prevê isso. Nós não vamos ter acesso ao público dentro do parque de apoio. Os pilotos, a maioria deles já vem com os seus testes, já vem testados, então quer dizer que a gente, na teoria, não vai deixar nenhum passivo para a cidade.
e a expectativa é muito grande. Nós já temos hoje 21, 22 inscritos. A expectativa é de chegar nos 35 carros ali. É que a gente também aqui no Campeonato Gaúcho tem um campeonato muito forte, onde ele tem bastante competidores aqui na região. Muito bem. Bom, e este ano a prova também vai ser um momento de homenagens, né? O Rally de Estação marca aí sua 20ª edição realizada e vai ser um momento de homenagens. As etapas ganharão nomes de grandes personagens do Rally que ajudaram muito essa história de construção. Queria que tu me contasse como é que surgiu essa ideia de realizar essas homenagens. Como a gente fala, né? O momento é constrangedor a gente não citar os nomes dessas pessoas. O meu sogro, né? Enfim, pessoas que sempre foram muito ativas, mais os competidores, que sempre estavam presentes no rally e que, infelizmente, nesse aqui não irão mais fazer presença, sabe? É muito difícil para a gente, mas é a única forma que a gente achou de fazer com que as coisas andem, as coisas fluam novamente e que a gente tenha algum momento um pouco melhor lá pela frente. Muito bem. Bom, presidente, queria que o senhor falasse, voltando agora um pouquinho a falar das provas de rally, que categorias que vão participar dessa competição aí, tanto no nacional quanto no estadual. São as principais categorias já conhecidas do público ou teremos alguma novidade? Nós temos as categorias, são as do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Gaúcho. Ou seja, o Campeonato Brasileiro tem a Rally 2, a Rally 4 e a Rally 5. No Campeonato Gaúcho, nós temos a Rally 3, tá? Que é uma categoria um pouco diferenciada. Então, todas elas que estão previstas nos regulamentos ali, elas vão estar disponíveis. Nós vamos ter uma situação onde nós conseguimos trazer, através do Júlio Romi, um competidor que é o uruguaio, onde ele tem um Clio Rally 5. Então, uma diferencial também, que também faz parte do grid, além de todos os competidores a nível de Brasil, que a gente já tem aí, que já são comuns e conhecedor de todo mundo aí, né? Muito bem. Bom, o Rally, vai ser baseado em estação, recebe o nome do município de estação, onde é que vai ficar o parque de apoio, mas ele também vai acontecer em estradas ali de cidades próximas, né? Quais são essas cidades? E vocês já estão em conversação com os moradores, orientando como é que vai funcionar ali naquela região? Como ele é tradicionalmente conhecido, ele contempla as cidades de Estação, Erebango e Ipiranga, né? Ele anda em todas essas especiais, tá? Ele já tem o ok, o aval de todas as prefeituras, já estamos com todas as autorizações, tudo já bem em andamento. Muito bem. Bom, e até quando que os pilotos que ainda não se inscreveram, as equipes, podem entrar em contato com a organização da prova e qual o caminho aí? Na verdade, o RPP está aberto, ele está já publicado. As inscrições são até na quinta-feira à noite, da véspera da Semana do Rally ali, né? Então, lá no dia 2 de setembro, né? E eles já está tudo disponível ali, todos os protocolos, os planos de segurança, os regulamentos particulares, estão tudo publicados lá na página do Rally BR. Muito bem. Bom, presidente, a gente já está chegando ao final dessa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, nessa largada aqui pela TV Bom Dia do Rally de Estação, onde é que a gente vai acelerar junto com quem está em casa, essa forma de a gente poder deixar também mais perto aí, porque o pessoal não vai poder estar no barranco nessa oportunidade, mas vai estar em casa e vai acompanhar as emoções aqui pela tela da TV Bom Dia e também pelos nossos colegas do Rally BR. Muito obrigado e, por favor, eu peço que no encerramento o senhor faça um convite para a nossa comunidade para que participe e acompanhe essas belas provas lá de estação. Então, como tradicionalmente tem na sexta-feira uma largada promocional, a gente está bolando alguma coisa para que as pessoas fiquem em casa e a gente vai tentar levar ao vivo, através do Bom Dia Rio Grande, através do Rio Grande e a Rally BR, nós vamos tentar trazer essa largada promocional ao vivo. E também nos dias lá,
do rally, a gente vai tentar fazer ao máximo com que as pessoas, mesmo de casa, consigam acompanhar uma prova de rally como se fazia no passado. Um pouquinho diferente, mas acompanhar novamente. Muito bem, aí você viu a explanação do que será o rally de estação. Ou prévia, uma pequena prévia, um rally complicado, tendo que enfrentar mais uma vez um período de pandemia. No passado nem teve praticamente nada nesse sentido por conta do cenário preocupante em que a pandemia se tornou. E hoje nós já estamos, graças a Deus, em uma situação razoavelmente controlada, com Erechim batendo recordes de vacinação e claro que chega até os municípios vizinhos, e estação que estará recebendo essa grande prova, um rally que é tradicionalmente conhecido por um rally de altas velocidades, grandes competidores não só do cenário gaúcho como também do cenário brasileiro. Então não tenho dúvida que será uma grande competição e nós aqui da TV Bom Dia vamos estar ligados, antenados e contando tudo, com certeza, para você que vai estar aí na expectativa para ver uma grande competição. Esse rally que é válido pelo Campeonato Gaúcho e Brasileiro. Mas, gurizada, vamos falar sobre Ipiranga, porque todo mundo começou o final de semana com algumas projeções já com o Criciúma, que já sabia que ia vencer facilmente do Oeste, que é o Lanterna. É bem provável que vá cair para a Série D, infelizmente, é isso que se apresenta lá para o time paulista. E o Criciúma do Paulo Baier voando, venceu, colocou o Ipiranga, vinha colocando o Ipiranga, tirou o Ipiranga da liderança, permaneceu no G4, claro, mas o Criciúma tinha conquistado esse primeiro lugar com a pontuação, e depois de olho no jogo do Novo Horizontino, que foi no Passo da Areia, e nossos vizinhos aqui de Porto Alegre endureceram o jogo no Passo da Areia, no estádio Francisco Noveleto, e empataram em 1-1 com o Novo Horizontino. Ou seja, bastava o Ipiranga entrar em campo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e vencer o seu jogo, claro, ia ser muito difícil, que o Ipiranga ia estar na primeira colocação, manutenção da primeira colocação, da liderança, com um saldo de gol que nesse momento é de 8 gols de diferença para o time do Criciúma, e foi o que o Ipiranga fez, mas em um jogo, meus amigos, que foi muito difícil. Principalmente no segundo tempo, com um Botafogo que veio para cima, essa equipe treinada pelo senhor Argel Fux, conhecido da torcida colorada. O time do Botafogo não ia facilitar. E não fez. No primeiro e no segundo jogo, no segundo tempo, endureceu o caldo. E o Ipiranga teve que ser forte. Com alguns desfalques importantes, como o lateral esquerdo Jonathan, que por problemas físicos não pôde estar entre os titulares, nem relacionado. E também Fidelis e o meia Diogo Sodré, duas peças importantíssimas, os três na verdade, porque o Jonathan, depois que saiu o Zé Mário, uma preocupação se ia dar conta de suprir o que era o Zé Mário, que foi no Campeonato Estadual, para mim, um dos principais jogadores no Campeonato Estadual. O Jonathan entrou muito bem. Esses desfalques, o Ipiranga tendo que superar essas dificuldades e mostrou em um jogo muito complicado, saindo atrás num primeiro momento no marcador, para depois empatar o jogo e com o Diego Quirino fazendo o gol que sacramentou a vitória, um belíssimo gol, esse gol marcado por Diego Quirino. Informação, nós vamos falar ainda, ver o que falou o técnico Júnior Rocha fazendo a avaliação dessa partida, porque o Ipiranga saía de uma derrota sofrida e de um resultado muito ruim aqui no Colosso da Lagoa contra o Criciúma, perdendo o jogo, fazendo um primeiro tempo, olha, complicado, não poderia ter perdido aquele jogo, tinha que ter empatado. E o Ipiranga passou essa semana do aniversário, virou a página, pegou esse momento de comemoração do aniversário e fez com que isso fosse traduzido nos treinos com muita entrega, dedicação desse grupo, que o próprio Júnior, técnico do Ipiranga, e o próprio preparador físico Alexandre Andrés, que esteve aqui, falaram isso, enfatizaram essa entrega do grupo, e o Ipiranga foi com tudo para fazer um grande jogo. Mas eu falo de informação, porque se gerou uma especulação de que o atacante Diego Quirino, centroavante no caso, teria alguma proposta, e eu conversei com uma fonte direta ligada ao Ipiranga, que me garantiu que de forma oficial não há nenhuma proposta, pelo menos nesse momento, para Diego Quirino. Isso é informação, nesse momento não tem nada de oficial. Claro que a visibilidade aumenta, é um jogador que tem se destacado, artilheiro do Ipiranga, mas nesse momento não há nada de oficial. E se algum clube vier e tiver interesse em uma possível negociação, vai ter que bancar os 300 mil
que compreende a multa rescisória do jogador. Ou seja, ou o clube vem, paga os 300 mil, ou o Quirino permanece até o final do ano, até o final da temporada com o Ipiranga. Vamos ouvir o que disse a avaliação do técnico Júnior Rocha desse confronto e importante vitória de virada sobre o Botafogo de São Paulo. Bom, referente ao jogo contra o Botafogo, a gente fez um jogo equilibrado. Nossa semana foi muito rica em desempenho, né? Foi a dedicação dos atletas ali tem sido formidável. A gente não digeriu muito bem a derrota para o Criciúma, porque nós não merecíamos ter perdido. E mantivemos, né, a intensidade, entrega, comprometimento ali nos nossos treinamentos. Fizemos 2 treinos táticos com a estratégia para o jogo e fomos muito felizes, né, na escolha da estratégia. Fomos efetivos, conseguimos criar as chances e, né, nelas executar bem a jogada e finalizar em gols. E a gente vem treinando muito, né, se aperfeiçoando, não deixando cair, porque agora entrou num momento decisivo do campeonato, a reta final. E se a gente almeja alguma coisa, temos que manter, né, o foco, a concentração nesses momentos decisivos aí. E a classificação depende somente de nós, né? Nós não precisamos ficar secando ninguém, não precisamos depender de nenhum outro time a não ser nós. E os atletas entenderam muito bem isso e fomos felizes hoje no jogo. E vamos agora descansar, porque vamos ter somente 3 dias de treino para pegar o Figueirense fora também, um jogo extremamente difícil, divisor de águas para a equipe de Santa Catarina. E para nós, mais um jogo decisivo, que se a gente somar os 3 pontos, a gente provavelmente encaminha a classificação, matematicamente. E nós queremos o quanto antes, né? Não queremos deixar para as últimas rodadas ou definir em um jogo, né, a nossa classificação. Não, nós queremos ir para o último jogo do retorno já classificados, mas com toda a humildade do mundo, respeitando muito o Figueirense, né? Tem muito mais história, que o Ipiranga é favorito para o jogo, pela sua história, pelo seu investimento, pela sua estrutura. Mas, como eu sempre falo, nós vamos para Santa Catarina com nossas qualidades, nossas virtudes, nosso grupo extremamente comprometido. Técnico Júnior Rocha e a sua avaliação do que foi esse jogo. Um jogo duro, um jogo complicado, mas é assim, vai ser no detalhe. Vai ser em quem for mais decisivo nas oportunidades criadas. É fato que o Ipiranga criou. E isso, para mim, tem que ser destaque. O Ipiranga criou oportunidades e conseguiu, a partir delas, como mesmo o próprio Júnior disse, a partir dessas chances conseguiu arrematar para o gol, colocar chances de perigo ao gol adversário, e isso tem que ser valorizado. Mas haverá partidas em que o Ipiranga não terá tantas chances. Aí a importância de ser efetivo. E o próximo duelo, meus amigos, tem um período para o Ipiranga se preparar aqui em Erechim, já deve estar retornando com a delegação hoje, descansa. Na terça-feira, que é amanhã, já volta a treinar com a mesma intensidade para não baixar o nível. O Ipiranga tem um jogo em Florianópolis, Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Em mais um jogo decisivo, porque o Figueirense está em 6º, mas tem 19 pontos, a mesma pontuação que esse Botafogo. A diferença é que o Botafogo, agora nós já enfrentamos as 2 vezes eles na fase classificatória, vencemos as 2 e não nos enfrentamos mais. Agora o Figueirense, se o Ipiranga chega a perder para o Figueirense, que é muito possível, o Figueirense vai 19, 20, 21 pontos e vai começar a brigar mais uma vez, mais um time que briga junto com os demais pelos mesmos objetivos. Então vamos reduzir isso a 6 equipes que brigam por 4 vagas. O que eu quero dizer é que vai ser de uma dificuldade essa classificação, por isso que talvez o Ipiranga precise de 32 pontos, porque se fez uma projeção matemática pelo desenho aí das últimas rodadas, de que o Ipiranga com 30 pontos iria conseguir essa sua classificação. O que alguns entendem que não é bem assim, vai ser mais difícil do que se imagina. Então vamos colocar 32, o mínimo 32 pontos, para que o Ipiranga consiga essa sua classificação. Claro que ainda é muito cedo, daqui a pouco pode ser com um empatezinho contra o Figueirense, depois joga contra o Oeste aqui no Colosso da Lagoa, se conseguir 4 pontos em 6 jogos, maravilhoso. Aí de 26 nós vamos para 30 pontos, alcançamos esses 30 pontos e daí depois começa já a brigar
por empatezinho ali para confirmar essa classificação. Mas fácil? Não vai ser nada fácil. Vai ser muito difícil e reitero o que falou aqui o professor Alexandre Andrés na semana passada. O Ipiranga ainda não está classificado, mas falta pouco. E eu estou cravando, o Ipiranga sim estará no quadrangular final. Porque quando apresenta um problema, o Ipiranga consegue achar soluções dentro do próprio grupo para conseguir superar essa adversidade. Então, analisando os últimos jogos do Ipiranga, e principalmente esse jogo contra o Botafogo, o Ipiranga sim tem totais condições e vai chegar ao quadrangular final. Aí depois a outra Copa do Mundo, Olimpíadas, como quiserem classificar. Mas vai ser duro. E eu trago aqui até o depoimento do presidente Adilson Stankiewicz, que falou, acho até que embalado nessa emoção, que foi a última semana de aniversário, quando o Ipiranga estava com essa delegação embarcando em Chapecó, Santa Catarina, para ir até São Paulo, viajando com o avião. Ele relembrou momentos em que iam de ônibus da prefeitura. Eu achei muito engraçado. E as palavras dele, abre aspas, nunca se pensou pequeno nesse clube. Então, vamos aproveitar esse momento. Tem muita coisa errada num passado talvez recente do Ipiranga? Sim. Muitas vezes algumas questões que foram escanteadas para aquilo que era a prioridade do Ipiranga, que era representar Erechim num nível muito competitivo, mas nós vivemos esses últimos anos de ascensão, um clube que está em ascensão e, como o próprio Adilson disse, no futebol gaúcho e no futebol brasileiro. Então, temos que respeitar isso, valorizar isso. Gurizada, vamos falar sobre o Atlântico rapidamente, porque enfrenta nessa terça-feira uma viagem, vai até Selbach enfrentar a SASI. Jogaram na última terça-feira, na semana passada, contra essa equipe de Selbach. O Atlântico meteu 8, é uma equipe muito fraca, tem 5 mil habitantes por lá e o investimento é muito pequeno. Então é bem provável que o Atlântico consiga uma vitória amanhã, sai viajar. Vamos ver como que se apresenta. O Atlântico tem que conseguir manter esse mesmo nível, essa é a nossa preocupação, manter o mesmo nível, com alguns garotos aí que estão entrando e estão dando conta do recado. E o Atlântico já conquistou a liderança, com 3 jogos a menos que o Lagoa, já passou na pontuação, tem 25 pontos, é o líder desse grupo na classificação geral do Campeonato Gaúcho. Isso é muito importante para depois lá nos playoffs. Nós teremos o mês de setembro tranquilo, mas depois no mês de outubro, aí começa, é o pega pra capar que vai ser no mês de outubro. Então, temos que continuar nesse mesmo nível. Vamos começar falando do Grêmio, porque o Grêmio jogou no sábado, o Internacional começou jogando no domingo esse jogo contra o Santos. Falar sobre o Grêmio, e quem fala é o técnico Luiz Felipe Scolari, que foi muito ponderado na sua análise depois do confronto, dizendo que não foi nada maravilhoso, foi uma atuação de medíocre para boa, mas suficiente para criar um desafogo e o Grêmio começar a pensar em uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Vinha falando que eu esperava ganhar reforços quando aqueles lesionados estivessem em condições, e é o que vem acontecendo. E nós, com isso, melhoramos, temos mais possibilidades de mudanças, temos mais possibilidades de organizarmos a equipe diferente em determinados momentos do jogo, e estou satisfeito. É uma alegria maior porque pela primeira vez no campeonato nós ganhamos 2 seguidas. Então, e a gente consegue dar um passo grande para fugirmos do rebaixamento. Já continuamos, mas estamos já com uma situação bem melhor, porque em 8 jogos nós tivemos 2 pontos. É muito difícil a situação, e agora começamos a acreditar muito mais, não apenas nós como técnicos, mas os jogadores também passam a ter mais confiança, e isso vai nos ajudar no decorrer do campeonato, no restante do campeonato, porque temos uma longa caminhada ainda pela frente. Pensando agora, a partir de agora, no jogo da Copa do Brasil com o Flamengo, nós não estamos pensando apenas no Flamengo do Renato, mas esperamos recebê-lo de braços abertos, porque aqui é a sua casa também, e vamos enfrentar o Flamengo baseado no que nós conhecemos, na nossa possibilidade de jogar uma partida interessante com o Flamengo dentro de casa, respeitando, mas mostrando as nossas condições ao Flamengo também. Vamos esperar que a gente possa ter, após o jogo de hoje, mais 2 ou 3 jogadores que estavam no departamento médico que poderão estar à disposição, e aí vamos ver o que vai acontecer no jogo.
Tá aí o Felipão. Olha, esquece o Flamengo, esquece o que falou o Felipão, esquece o que falou o Renato Portaluppi, esquece a Copa do Brasil. É claro que a torcida do Grêmio empolgada já começa a pensar, empata um jogo, empata o segundo, Gabriel Chapecó salvando nas penalidades. É possível? É, mas o Flamengo está em outro patamar, não só em relação ao Grêmio, mas a outros clubes do futebol brasileiro também. Então, para mim, não é só favorito para esse confronto, como também para talvez brigar pelo título da Copa do Brasil. Vamos falar sobre o que foi o jogo. O próprio Felipão destacou em certo momento dessa coletiva, daqui a pouco, em uma mudança de esquema, jogar com o Borja e com o Diego Souza. Não sei se me agrada, e também não tem muito a cara do Felipão colocar 2 centroavantes. É mais fácil ele colocar 2 goleiros do que 2 centroavantes. Mas, indo nesse contexto dele, valorizando o Diego Souza, aliás, fez um segundo gol, que foi o gol que sacramentou a vitória, porque o jogo ele estava meio que enroscado, e claro, 1-0 é um placar muito aberto, que poderia daqui a pouco o Bahia surpreender e empatar o jogo, que seria péssimo para o Grêmio, analisando a tabela do Campeonato Brasileiro. O Diego Souza vai numa disputa pessoal, divide com a defesa adversária e faz um gol importante para dar confiança para o jogador, que chegou a ser muito criticado nessa história do pagodinho, nesse questionamento do envolvimento dele, Diego Souza, em relação à situação em que o Grêmio estava enfrentando. E aí, o Diego Souza dá indicativos de que a preocupação ela é geral de todos os jogadores do grupo do Grêmio, até mesmo o Rafinha, que foi inclusive deixado de lado por algum momento, com o Wanderson entrando como titular. E o Rafinha, capitão do Grêmio, na lateral direita, jogou muita bola e não à toa deu o cruzamento para o gol do Borja de cabeça. São 3 gols do Borja nos últimos 4 jogos. Romildo Bolzan disse isso. Acertamos na contratação. Ufa, ainda bem. Estava na hora da direção do Grêmio acertar em uma contratação. Vitória importante que deixa o Grêmio a detalhes de sair dessa zona de rebaixamento. Na próxima rodada enfrenta missão difícil contra o Corinthians. Vamos falar sobre o Internacional, porque o Inter conseguiu um resultado convincente. Fez o primeiro gol com o Gabriel Mercado, tomou o revés, tomou a virada e depois nos últimos finais, Yuri Alberto, mostrando que sim, é jogador para ser vendido por 15 milhões de euros. Por que não? Jogador que fez o gol da vitória, marcando a lei do ex. A gol da vitória não, o gol do empate. O gol do empate, que deu um pontinho muito comemorado para o Inter, que agora se aproxima dessa zona de pré-Libertadores. Vamos ouvir o que disse o uruguaio Diego Aguirre. Boa tarde. Foi um jogo difícil, como é sempre jogar aqui na Vila. Nós começamos bem, pudimos fazer o gol. Tuvimos alguma situação para marcar segundo gol que no conseguimos, y ahí yo que Santos tuvo un buen momento en donde consiguió virar el juego y al final yo que Inter no desistió, continuó luchando, es un gran esfuerzo físico, mental y en todo momento fue a buscar el gol del empate. Conseguimos un final. Claro que nos vinimos por la victoria, mas lamentablemente no conseguimos más. Un empate fuera de casa no es ruim también, ¿no? Los laterais, Gabi Mercado jugó por derecha, una posición que conoce bien. Obviamente faz tiempo que él estaba sin jugar y en un comienzo va a sufrir un poco, mas él es un jugador de alto nivel y no tengo duda ninguna que va a ir mejorando juego a juego. Y después tenemos 2 laterais muy buenos, tanto Moisés como Paulo Víctor. Es verdad que Paulo Víctor fez un juego muy bueno en Maracaná contra Flamengo. Yo tomé la opción de que jugase Moisés, mas cualquier dos, cualquier uno puede jugar y yo estoy tranquilo ahí. Tenemos que continuar mejorando y a ver, los jugadores tienen que trabajar y brigar por una posición, pero bueno, tenemos una semana para preparar el próximo juego. Até as palavras do Diego Aguirre, depois de mais um resultado bom do Internacional, nos últimos 3 jogos, são 2 vitórias, são 6 pontos, são 7 pontos nos últimos
nos últimos 9 disputados, nas últimas três partidas. Vitória importante. Dourado um pouquinho abaixo, depois fez uma assistência para o Edenilson tocar e o Yuri Alberto marcar o gol. Gabriel Mercado, questionável. E o Moisés, que não pode ser mais lateral direito do Internacional. Gurizada, chegamos ao fim de mais um Virando o Jogo. Amanhã voltamos para falar sobre rally e dupla, com certeza, porque o Grêmio se prepara para jogar no meio de semana. E o Internacional mais uma semana tranquila, lá para os lados do Parque Gigante. Um abraço para todos, tchau!